Olhe para a sua Bíblia, se você não trouxe, olha para o telão, me acompanha, a leitura é muito importante. Gênesis 24, versículo 1 a 27. Abraão já estava bem velho e o Senhor Deus o havia abençoado em tudo. Um dia ele chamou o seu empregado mais antigo, que tomava conta de tudo que ele tinha, e disse: põe a mão por baixo da minha coxa e faça um juramento. Jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que você não deixará que meu filho Isaque case com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde estou morando. Vá até a minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaque. O empregado perguntou: e o que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Devo levar seu filho de volta para a terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: não faça meu filho voltar para lá, de jeito nenhum. O Senhor, o Deus do céu, me tirou da casa do meu pai, da terra dos meus parentes, e jurou que daria esta terra aos meus descendentes. Ele vai enviar o seu anjo para guiá-lo, e assim você conseguirá arranjar uma mulher para meu filho. Se a moça não quiser vir, você ficará livre deste juramento. Então o empregado pôs a mão por baixo da coxa de Abraão e jurou que faria o que ele havia ordenado. Em seguida o empregado pegou 10 camelos de Abraão e uma porção de presentes e foi até a cidade de Naor, até a cidade onde Naor havia morado, na Mesopotâmia. Quando o empregado chegou, fez os camelos se ajoelharem perto do poço, fora da cidade. Era de tardinha, a hora em que as mulheres vinham buscar a água. Aí ele orou assim: ó Senhor, Deus do meu patrão Abraão, faze com que tudo dê certo e seja bondoso para o meu patrão. Eu estou aqui perto do poço, aonde as moças da cidade vêm tirar água. Vou dizer a uma delas: por favor, abaixe seu pote para que eu beba um pouco de água. Se ela disser assim: beba, eu vou dar água também para os seus camelos. Que seja essa moça que escolheste para o teu servo Isaque. Se isso acontecer, ficarei sabendo que foste bondoso para meu patrão. Ele nem havia acabado a oração quando Rebeca veio carregando o seu pote no ombro. Ela era filha de Betuel, que era filha de Milca e de Naor, o irmão de Abraão. Rebeca era uma linda moça, ainda virgem, nenhum homem havia tocado nela. Ela desceu até o poço, encheu seu pote e subiu. Então o empregado de Abraão foi correndo se encontrar com ela e disse: por favor, deixe que eu beba um pouco da água do seu pote. O Senhor pode beber, respondeu ela. E rapidamente abaixou o pote e o segurou enquanto ele bebia. Depois de lhe dar de beber, a moça disse: vou tirar água também para os seus camelos e lhes darei de beber o quanto quiserem. Rapidamente ela despejou a água no bebedouro, correu várias vezes ao poço a fim de tirar água para todos os camelos. Enquanto isso, o homem, sem dizer nada, ficou observando a moça para saber se o Senhor Deus havia ou não abençoado a sua viagem. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou uma argola de ouro que pesava 6 gramas, R$200 cada grama. Uau! E colocou no nariz dela. Tinha mais de R$1.000 no nariz. E também lhe deu 2 pulseiras de ouro que pesavam mais de 100 gramas. Em seguida perguntou: por favor, diga quem é seu pai. Será que na casa dele há lugar para os meus homens e eu passarmos a noite? Ela respondeu: eu sou filha de Betuel, filho de Milca e de Naor. Na nossa casa há lugar para dormir e também bastante palha e capim para os camelos. Então o homem se ajoelhou, adorou a Deus, o Senhor, e ele disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Abraão, o meu patrão, pois foi fiel e bondoso com ele, guiando-me diretamente à casa dos seus parentes. Você pode dizer um amém? Vou pedir a você, curva assim a sua cabeça, fecha os olhos, fala com Deus.
Pede para Ele falar com você. Nós tivemos uma experiência muito gostosa de manhã, e eu acredito que o Espírito de Deus está aqui para provocar algo ainda maior essa noite. Por favor, comece a orar, igreja. Levante a sua voz, clame por algo aqui. Clame mesmo por liberar de uma ação tremenda de Deus aqui. Igreja, nós precisamos levantar um clamor para que pessoas sejam curadas, libertas, transformadas. Você não pode entrar num lugar como esse e sair do mesmo jeito. Tem uma ação de Deus sobre a sua vida aqui. Vamos orar, pede aí para o Senhor falar com você. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, meu coração fica inquieto diante da Tua palavra, porque eu creio que é o poder de Deus para a igreja. Só a leitura da Tua palavra já provoca, Senhor, dentro de nós, no corpo, na alma e no espírito, Senhor, já provoca algo em nós, e eu tenho no meu coração, crendo que há algo aqui que o Senhor quer falar. Por isso fala conosco, torna fácil a Tua palavra. Alcança até mesmo aqueles, ó Deus, que não estão interessados. Alcança até mesmo aqueles que estão desatentos, preocupados, pensando em outra coisa. Alcança, Senhor, que essa pessoa possa ouvir a Tua voz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Diga para alguém assim, hoje Deus quer muito falar com você. Eu e a Eloide, nós, há muitos anos atrás, e muitos anos eu digo porque nós não tínhamos nem filho ainda, o Renan fazendo 27 anos, nós liderávamos grupos familiares, grupos caseiros, grupos de comunhão. Não era ainda, não se falava em célula, G12, G5, G7, não falava nada disso na época, era apenas grupo familiar. E nós liderávamos naquela época, lá tínhamos 27 grupos, a igreja tinha 27 grupos familiares, né? E foi um tempo muito precioso. E quando um bairro, assim, o grupo crescia muito, nós então multiplicávamos aquele grupo para que não ficasse tanta gente numa casa só. E no bairro que tivesse mais de 2 grupos familiares se reunindo na semana, nós abríamos um grupo chamado Grupo Especial, que era a vontade nossa de que esses grupos ali do bairro pudessem se reunir no sábado para ter comunhão. Então, todos os grupos iam para um lugar no sábado para ter comunhão, né? E aí nós precisávamos de um lugar. E começamos a orar por um lugar que coubesse tantas pessoas, né? Uma casa. Era um grupo familiar maior. E no Jardim do Vale, nós tínhamos grupos familiares. E nós começamos a orar por uma casa. Eu não sei como você acredita, se você acredita dessa forma, amém. Se você não acredita, eu respeito você, por favor, respeite sua forma de crer. Mas enquanto eu orava por esta casa, eu vi a casa, por dentro e por fora, como se eu estivesse andando dentro da casa. Eu vi a frente da casa, vi a garagem enorme na frente da casa. Parecia que eu estava lá dentro, andando dentro da casa. Ali eu entendi que Deus tinha preparado aquela casa. Peguei meu carro e saí andando pelo Jardim do Vale para procurar, porque eu sabia que aquela casa já existia. Alguém acredita nisso? E comecei a andar pelas ruas, procurando a casa, olhando de um lado para o outro, de um lado para o outro, porque eu sabia que a casa existia. No momento que eu virei uma rua, lá no meio do Jardim do Vale, lá, eu vi a casa, do jeito que eu tinha visto. A garagem na frente, enorme assim, uma garagem,
a casa. Nós ganhamos essa família para Cristo, batizamos essa família. E reunimos nessa casa mais de 60 pessoas no sábado. Palavra de hoje que eu quero ministrar no teu coração. Você acredita que Deus já tem preparado tudo? Tem tudo preparado? Você acredita nisso? Essa história que eu li, ela é tão surpreendente, ela é tão incrível, porque nós não estamos falando de uma coisa, nós não estamos falando de um local, nós estamos falando de uma pessoa, que o empregado fala assim: mas Abraão, por favor, que mulher que é essa? E se ela simplesmente assim, olha, do nada, virar e falar assim: não vou. Isso podia acontecer. Tanto que Abraão fala para ele: se ela falar que não quer, você está livre do juramento que você fez para mim. Eu só te peço, não faça meu filho voltar para trás. Não faça isso. Mas se ela disser não, você está livre do juramento. Mas deixa eu falar algo. A nossa fé, a nossa maneira de crer, ela precisa ser desenvolvida. E acreditar desse jeito vai te levar a viver uma outra dimensão, de que Deus já tem tudo preparado na tua vida. Eu sei que é difícil, eu sei que você mesmo vai fazer questionamentos, você mesmo vai perguntar: mas como? Olha só, o como não é importante aqui. O importante aqui é que Deus pode. Deus pode mexer céus e terras. Deus pode mexer história, passado, presente e futuro. Ele pode alterar o rumo das coisas. Mas preste atenção, Ele já tem tudo preparado. Um dia Abraão saiu para sacrificar seu filho. Essa era a palavra, sacrificar o filho. Ele saiu, mas olha que ele acreditava. Lá em Romanos fala sobre isso. Ele acreditava que Deus já tinha tudo preparado. E ele está indo para sacrificar o filho, mas dentro, no coração dele, ele acreditava que ao chegar lá ele iria ver que Deus já tinha pensado em tudo. E realmente quando ele chega lá, tem um animal amarrado. E quando o filho perguntava: pai, cadê o animal? Pai, cadê o animal? Pai, cadê o animal? Aqui no coração dele, algo gritava dizendo assim: Deus já pensou em tudo. Alguém acredita nisso? Fala para a pessoa do lado assim: Deus já pensou em tudo na sua vida. Fala assim para ela aí, fala para ela acreditar. Já pensou, crer. Eu sei que a gente começa a colocar em xeque isso, a gente começa a falar: mas como? Olha só, a Bíblia diz assim que o que já foi, Deus sabe. E o que há de ser, Deus também já sabe, né? Então eu queria ministrar essa palavra a você começar a ativar dentro de você começar a ousar acreditar, olhando para frente, que Deus está cuidando, Deus tem algo preparado, Deus está fazendo algo. E é sobre isso que eu queria ministrar aqui no seu coração hoje. E eu queria começar então a estudar com você o que torna tão difícil para a gente, o que assim embaça a nossa visão de não enxergar esse cuidado, esse zelo de Deus de preparar tudo para a nossa vida. O que é tão difícil para nós acreditarmos, fecharmos os olhos, né? A Bíblia chega a dizer no Salmo: inútil vos será repousar tarde, acordar de madrugada, pois o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem, né? Ele trabalha no turno da noite. Ele está trabalhando, já está preparando todas as coisas. Quem crê nisso, irmão? Ele está preparando o nosso dia. Esse é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos nele. Foi Ele que preparou todas as coisas da nossa vida. O que torna assim tão difícil para nós acreditarmos, termos essa visão, termos mesmo enxergar isso que Deus já está fazendo? A primeira coisa que eu quero falar, algo muito sério aqui, muito sério mesmo: nós não conhecemos a soberania de Deus.
Por favor, alguém ajude a abrir a janela lá atrás? Por favor, é só tirar um pininho. Tem um pino que trava, não tem problema não. Isso, obrigado. Ok. Obrigado. A primeira coisa, nós não conhecemos a soberania de Deus. Essa palavra soberania, ela é muito forte, ela é muito séria. Olhe, preste muita atenção aqui. A palavra soberania, o dicionário diz assim: poder sobre a autoridade. Preste atenção assim, ó. Existe uma autoridade. Existe alguém que manda e desmanda. Existe uma autoridade. Alguém que estabelece, preste atenção. Deus tem poder sobre essa autoridade. Incrível. É igual o filme, não sei se você assiste filme desses filmes policiais, que acontece um crime e chega os policiais, delegado, xerife, chega e manda e desmanda e tal e faz, só que aí chega o FBI. E no FBI todo mundo é especial. Já viu? 4 pessoas falam assim: eu sou o delegado especial, esse aqui é o fulano especial, esse aqui. Eu queria estar perto só para o cara falar assim: esse aqui é especial também. Manda e desmanda. E aí eles chegam e falam assim: nós estamos assumindo o caso, vaza. Que autoridade. Deus é assim. Deus não pede conselho. Deus não pede licença para interferir na história. Ele rege as leis da natureza. Eu vou contar uma história para você. Foi uma experiência que o pessoal já conhece. Uma experiência forte que nós vivemos na Carisma. Não era nesse salão ainda. Nós estávamos lá na Avenida João Pessoa. E uma pessoa da nossa igreja, muito querida, passou por um período muito difícil. Uma empresa. A empresa, ela quebrou, ela faliu, ele não teve como continuar a empresa, e inclusive ele tinha estoque, era uma confecção, e ele se abateu muito nessa época, porque ele queria muito aquela empresa, mas não deu certo, deu errado a empresa, e ele apareceu lá na Carisma, numa quarta-feira, com 3 caixas de blusa grossa, moletom bem grosso mesmo, que ele havia produzido e não pôde mais entregar para a empresa, e ele então levou lá na Carisma, era o inverno, e ele então falou para mim assim: pastor, ele estava triste, né? Ele falou assim: pastor, não vende, falou desse jeito, não vende, doa isso. E na hora ele até chorou assim, mas ele deixou ali, eram 3 caixas, tinham 75 blusas, e ele deixou e saiu, nem ficou para o culto. Nós colocamos as caixas num canto, passou um tempo, eu fui começar o culto da quarta-feira, e quando eu fui começar o culto, subiu, a igreja era em cima do Banco Brasil, subiu o Bosco, da casa Dom Bosco. A casa Dom Bosco tem casa de passagem e tem a fazenda, onde eles cuidam de dependentes químicos, né? Moradores de rua. E o Bosco subiu, e ele estava assim bem triste também, estava assim meio choroso assim. E ele falou comigo, ele falou assim: pastor, faz uma campanha para a gente aqui na igreja. O pessoal da fazenda está passando muito frio lá nos pilões, muito frio. Pastor, por favor, pede para os irmãos aí, levanta blusas para a gente. Quando ele falou isso, eu levei ele até as caixas. Quando ele abriu as caixas e viu as blusas tudo dentro de plástico, tudo novinho, ele deu um grito dentro da igreja. Não faz cruz para mim não, só estou repetindo, para. Gente, para, não tem nada a ver isso aí. Eu mesmo falei para ele: Bosco, para. Ele pediu desculpa, né? Ele falou: pastor. Eu falei: cara, para, esquece, que isso? Esquece, tem nada a ver, para. E ele chorou. Deixa eu falar algo para você. Deus está pensando em tudo.
Deus preparou tudo. Deus cuida de detalhes. Eu creio nesse Deus. Eu creio que agora mesmo Ele já sabe tudo, Ele já tem tudo preparado, né? Um dia Ele disse para Jó, está lá em Jó 38:12, Ele fala assim: Jó, alguma vez, nessa vida sua, e alguma vez, você que acha que tem controle de tudo, né? Alguma vez, na sua vida, você ordenou que viesse a madrugada, e assim começasse um novo dia? Não há limites para o que Deus pode fazer. A palavra soberano quer dizer poder supremo sobre tudo e sobre todos. Deixa eu falar algo para você, recebe essa palavra. O controle está na mão dEle. E Ele controla todas as coisas. Amém? Vamos lá. Por que é tão difícil para nós assim, pensarmos dessa maneira? Vivermos debaixo disso, né? Não conhecemos o plano perfeito de Deus. Nessa história, e agora eu vou pedir uma atenção sua aqui. Nessa história que eu li, são 27 versículos. Nessa história que eu li, talvez você deva ter pensado assim: uau, Deus abençoou Abraão demais. Foi não. Você deve ter pensado assim: puxa, Isaac saiu ganhando nessa. Foi não. Quem aqui é pai, mãe? Levanta a mão aqui. Quem tem filhos? Levanta a mão aqui. Ok. Quem aqui tem filha bonita? Alguns nem levantam a mão escondendo que tem, acredita nisso? Mas tudo bem, deixa em paz. Quantos gostariam que as suas filhas, seus filhos também, claro, por favor, né? Se casasse com alguém assim que amasse demais, que respeitasse, que fosse uma bênção na vida? Quem gostaria? Quem gostaria? Pode demorar, não tem pressa, gente, mas você quer, não quer? Ok. Agora olhe para mim. Imagina o pai de Rebeca, menina linda, e chega um cara. Sabe quem era esse cara? Vou contar para você. Deus, não foi ninguém, Deus falou dele, e Deus disse: eu sou o Deus de Isaac. Pensa um pai receber em sua casa mesmo que fosse um cara desse, eu ainda ia olhar torto para ele. Confesso, estou abrindo o confessionário. Ainda ia fazer assim para ele. Mas vamos lá, segue o barco. Vai, meu Deus do céu, por que eu falei isso? Vamos embora. Ok, vamos lá, gente. Mas o Deus de Isaac. Agora, olha o que eu vou ler para você. Gênesis 25, 21. Rebeca não podia ter filhos. E por isso, esse cara aí, Isaac, orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração de quem? Não podia ser qualquer um, cara. Deus já tinha pensado em tudo. Ouviu a oração dele. E Rebeca ficou grávida. Agora olha para mim. Você não acredita que Deus já tem tudo preparado? Lendo a história a gente fala assim: uau, Abraão. Essa história tem muito mais a ver com Abraão do que com Abraão. Tem mais gente inclusa na história. Deus pensou detalhes. Ele é maravilhoso. Que essa noite teu coração seja tomado a entender o seguinte: Deus está cuidando de tudo. Nem Rebeca sabia que iria precisar de um cara assim na sua vida. Nem ela
imaginava isso. Agora preste atenção, esse cara que Deus colocou na vida dela, pôs a mão sobre a cabeça dela, orou por ela, ela era estéril e ela foi curada e engravidou. Vamos lá, por que é tão difícil a gente viver essa realidade de ter um Deus que está cuidando de tudo, você acordar pela manhã, entender que aquele dia ali é um trabalhar de Deus em detalhes, em cuidados, que Deus já tem tudo. A Bíblia fala assim, o salmista diz, todos os dias da nossa vida estão escritos nele, nele já está tudo lá, ele já pensou em todas as coisas. Por quê? Olha lá, não conhecemos o dia de amanhã. Preste atenção no que eu vou falar. Nós temos conhecimento do nosso passado. Nós sabemos o que passou, o que aconteceu. Alguns até guardam, lembram. Alguns até sabem o que foi. Ouça isso que eu vou falar agora. Alguns têm noção do presente. Eu falei alguns porque outros, e falo com tristeza isso, vivem como se não entendessem o presente. Vou explicar isso. Por quê? Talvez você não saiba, mas faltam ainda mais 10 meses para acabar esse ano. E tem gente gastando o que não deveria gastar. Não é sobre isso que eu quero pregar. É muito restaurante, muita pizza, muito lanche, São pessoas que não têm noção do presente, do momento. Não fazem ideia o que está acontecendo agora de fato. Vivem, por favor, me perdoe, eu tenho que falar isso. Vivem como se estivesse num outro mundo. Tem gente que vive como se estivesse no mundo da lua. Não olha do lado, olha para mim aqui. Você conhece alguém assim, eu tenho certeza que agora você já falou, fala Deus, né? Mas tem gente que não faz ideia do presente, o momento é sério, o momento é muito sério. Agora preste atenção, o futuro pertence a Deus. Você pode falar isso comigo, para você acordar? Fala assim, o futuro pertence a Deus. Você pode estar fazendo algo agora. Olha aqui. Amanhã Deus pode mudar isso. Pode. Ele é soberano. E você entra até talvez em crise, querendo... Eu ia embora dessa cidade. Eu fiz mala para ir embora dessa cidade. Há muitos anos atrás. E Deus mandou ficar. Porque Ele já tinha tudo preparado. Ele muda tudo. Você pode estar pensando numa coisa, amanhã Deus muda a sua cabeça, porque Ele já tem tudo preparado na sua vida. Então é muito importante você entender o dia de amanhã. Jeremias 29:11 diz assim, só eu conheço os planos que tenho para vocês. Eu vou pedir uma ajuda sua. Eu sei que você não gosta, mas eu vou te pedir. Fala para a pessoa do lado assim, só Deus sabe dos planos da sua vida. Completa, fala assim, só Deus sabe o dia de amanhã. Mas olha aqui para mim, mas Ele está cuidando de tudo. Ele está preparando tudo, não se preocupe, é Ele que sabe, Ele está cuidando. Quem pode dizer amém? Acredite nisso. Aí ele diz, prosperidade, não desgraça, um futuro cheio de esperança, sou eu, o Senhor, quem está falando. Como não sabemos o dia de amanhã, temos que acreditar que Deus já tem tudo preparado. Amém? Eu vou fazer um fechamento dessa palavra agora. Você acredita que Deus já tem tudo preparado? Eu vou falar, eu ficaria horas aqui, dias falando coisas que Deus já tem preparado para a nossa vida. Mas eu vou falar da nossa esperança. Eu vou falar da esperança da igreja, que Deus já tem preparado para nós. Amém? Primeira coisa que eu quero falar para você é isso aí, olha. Um lugar para estarmos com Ele para sempre.
aguardo o dia em que verei no céu azul, eu verei o meu Redentor. Aleluia. Ele já foi preparar tudo. Em João capítulo 14, versículo 1 a 3 diz assim: Jesus disse: não fiquem aflitos, estou cuidando de tudo. Não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos, não vai precisar de barraca, nem grande nem pequena. E eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Essa é a esperança da igreja. Maranata, a hora vem, Senhor. Então não importa o que está acontecendo agora, não importa o que estamos enfrentando agora, o nosso Senhor foi preparar todas as coisas para estarmos com Ele na eternidade. Se você já aceitou no seu coração, já entregou sua vida às mãos de Deus, se você já no seu coração creu e com a sua boca já confessou que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida, eu vim dizer algo para você. Ele foi preparar um lugar para você na eternidade, para onde nós vamos estar com Ele para sempre. O nosso nome vai estar gravado lá com Ele. Essa é a esperança que temos. Então você precisa crer nisso, que não importa o que está agora acontecendo, já há para nós um lugar preparado. Deus já preparou para nós a nossa salvação em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Outra coisa que Deus já tem preparado para nós, Deus já tem preparado o melhor. Alguém acredita nisso? O melhor. Eu sei que baseado em tudo que vivemos, em tudo que ouvimos, em tudo que estamos agora passando, fica difícil acreditar nisso, mas a Bíblia fala que olhos não viram ainda o que Deus tem preparado. 1 Coríntios 2:9 fala destas coisas que Deus tem preparado. Recebe essa palavra, fala assim: porém, como dizem as Escrituras sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que poderia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu vou pedir a você, repete comigo, fala assim: o que ninguém nunca viu, o que ninguém nunca ouviu, o que ninguém nunca pensou que poderia acontecer, Deus preparou para mim. Recebe isso, Deus preparou o melhor para você. Eu sei que é muito difícil para nós acreditarmos nisso, mas preste atenção. Esse homem chegou perto do poço, e ele foi muito específico com Deus. Ele chegou perto do poço, se ajoelhou e falou com Deus: Senhor, se o Senhor já tem preparado, me mostra. As mulheres iriam chegar, mas ele falou: uma mulher, se ela chegar e ela falar isso, eu vou ficar observando, eu vou entender que é o melhor do Senhor para a vida do meu patrão. E Deus já tinha tudo preparado, porque ele ainda estava orando. Vem uma mulher com cântaro sobre os ombros, linda, da família. Eu sei que às vezes nós passamos por situações que é tão difícil acreditar que ainda, mas a Bíblia diz assim: o melhor ainda está por vir. O melhor ainda está por vir. Eu gritaria aqui para você: sua história não acabou. Deus tem preparado algo ainda que nem nos melhores dias da sua vida você imaginou que iria viver. Só os pais e as mães aqui, os pais, pai e mãe, vai, só os pais, fale assim comigo: Deus já tem preparado o melhor para os meus filhos. Você crê nisso?
o melhor para os meus filhos, o melhor futuro, o melhor. E não é baseado naquilo que eu posso, é baseado naquilo que só Ele pode. No que eu posso talvez não seria o melhor, mas no que Ele pode é surpreendente. E eu termino dizendo algo para você importante. Quando você não consegue acreditar dessa maneira, que Deus está no controle, que Ele mexe, que as leis do universo estão com Ele, que Ele ordena as coisas, que Ele é soberano, de forma que aonde há autoridade, Ele está acima dessa autoridade para mudar. Quando nós não conseguimos acreditar dessa forma, que apesar de que está chovendo muito agora, mas Deus tem algo preparado lá na frente. Apesar de que agora parece que está dando tudo errado, não está saindo do jeito, não muda, não altera, Deus tem tudo preparado. Quando você não consegue olhar e acreditar desse jeito, que ainda verei a bondade de Deus nessa terra, você volta para trás. Isso vai acontecer sempre. Avançar, ir para frente, ver o que ainda há, ver as coisas que já estão preparadas de antemão, ver as coisas prometidas. E a Bíblia diz, Ele vela por sua palavra para fazê-la cumprir. Ver as coisas reservadas, que diz a Bíblia que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Ver estas coisas passa por acreditar que Deus tem tudo preparado. Aquele homem disse, e como eu faço? E o que eu faço se a moça simplesmente falar, não vou? Ele falou assim, eu levo o seu filho de volta? Abraão falou assim, não leve meu filho de volta, porque Deus prometeu que ele seria herdeiro desta terra aqui. Como Ele vai fazer, eu não sei, mas uma coisa eu sei, Deus já tem preparado tudo. No meio da pandemia, eu ouvi muito, as pessoas falarem assim, as coisas nunca mais serão como antes. Mas aqui de cima desse púlpito eu falei, vai ter noite da pizza de novo, vai ter retiro de novo. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Dá uma olhadinha em volta, olha quantas pessoas estão aqui. Você acredita que de manhã estava assim também? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Eu vim gritar hoje para você, Deus já tem tudo preparado para cada um de nós. Fica de pé.